Fala galera, vamos começar mais uma aula aqui de Objective Pascal para a Web. Hoje eu vou continuar o nosso sisteminha em MVC. Na verdade eu vou dar umas dicas para que ele interaja da maneira correta com o nosso template. A gente fez o template nas outras aulas, eu mostrei ele rapidinho, então a gente acabou no teste final, ele não apareceu, tudo bem. A gente tem mais alguns ajustes para fazer, que é o que complementa essa parte de MVC. E vou aproveitar e tentar passar nessa aula algumas configurações e também para quem quiser usar algumas bibliotecas. Por exemplo, jQuery, Bootstrap, qualquer outra biblioteca aí JS. Pegar o jeitinho de fazer com essas, dá para usar qualquer outra na hora de programar. Primeira coisa que eu vou fazer, já estou com o meu projetinho aberto, que a gente chamou lá de sistema MVC. Eu vou aproveitar aqui, vamos desvincular ali do Lazarus, como a gente fez na outra aula. Vamos criar aqui uma ação. A gente já tem a ação getHTML pronta. Eu vou criar ela aqui fora, para depois eu me desvincular ali do formulário. Então, ação getHTML do tipo TFP WebAction. Beleza, esse cara vai ficar aqui. Lembra que a gente tem um constructor para ser feito, que é o createNew. Vamos deixar ele pronto também. Tem os parâmetros, a owner tem componente, tem o create mode, integer, e vamos sobrescrever esse cara. Tem um R a mais aqui, aí. Beleza. Vamos deixar o Lazarus fazer a mágica dele. Tchau. Bom, eu vou então no create new desse cara configurar a minha ação. Por enquanto eu só tenho essa, né? getHTML. Vou dar um nome para ela, a gente já tem o nome direto na ação. Quando está usando o formulário, a gente vai desvincular isso. Nomear as ações. Então esse getHTML, o name dele vai ser, como já está definido, getHTML. Lembrando que esse é o nome que vai ser chamado depois que eu passo o CGI. Ok. Vou conectar os eventos. O request dele vai pegar um getHTML request. E já está configurado esse cara como ação padrão. Então eu tenho que falar aqui que esse cara é o padrão. getHTML.default true. Beleza, está configurado aqui. Legal. Ação padrão. Agora a gente vai lá para o final do código.
e vamos trocar o registro do módulo pelo nome da nossa classe e passar true para ela. Beleza, fiz bem rapidinho, porque a ideia aqui é mudar mais algumas coisas. Dessa forma eu já não preciso mais do LFM, que está aqui no comecinho. Esse resource do Lazarus eu não preciso mais, até comentei. Certo? O que a gente vai fazer agora é criar um arquivo para construir a nossa aplicação sem precisar ficar dentro do Lazarus ou dentro de qualquer outra IDE na hora de programar. Então, dentro da pasta lá onde está o seu CGI, a gente vai criar um arquivo que eu tenho o costume de chamar de build. Aqui, ó. Dentro da pastinha do MVC. Vamos colocar aqui, ó. CGI bin, sistema MVC, build.sh. Build.sh porque eu estou no Mac. Se você tiver aí no Linux, vai ser o mesmo cara que a gente vai fazer. Se tiver no Windows, esse cara vai deixar de ser build.sh, vai ser um build.cmd ou alguma coisa assim. Normalmente CMD no Windows, não é? Bom, qual que é o conteúdo desse cara? Eu deixei pronto para não tomar muito tempo da nossa aula. E eu vou mostrando aqui o passo a passo dele. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui é chamar o FreePascal direto para a unit principal do sistema. Ainda está como LPR, porque a gente está usando através do Lazarus, certo? Mas a partir do momento que você desvincula o seu projeto do Lazarus, você pode renomear esse cara para .paz mesmo. Tá? Se você não vai usar o Lazarus de jeito nenhum, pode renomear para .paz. Enquanto você estiver usando o Lazarus, deixa como LPR, porque ele gerencia também os outros arquivos dentro do projeto. Eu mando ele fazer em seguida uma melhor otimização do código. Mando ele utilizar as variáveis, melhorar as variáveis, enfim, configuração para diminuir o tamanho do executável também, deixando para fora alguns itens, por exemplo, informação de debug, e ainda comprimindo o meu executável, para tentar ficar um pouquinho menor. Essa barra aqui invertida só quer dizer que o comando continua na linha de baixo, né? Se você não está habituado aí com o shell do Linux, ou shell de Mac, FreeBSD, a barra no final de uma linha significa, barra invertida, né? Ela significa que o comando continua na linha de baixo. Poderia colocar tudo aqui na mesma linha, mas eu prefiro deixar dessa forma. Onde aqui, através do através do FU, eu informo para ele onde estão outras units. A gente não está separando através do MVC, então eu faço um "-fu", que vai ter minhas units do model, "-fu", que vai ter as units do view, "-fu", que vai ter as units do controller. Dessa forma eu tenho os códigos separados e ainda posso chamar aqui tudo de uma vez na hora de compilar. A gente não vê fazendo isso, né? O Lazarus ele só coloca nas opções do projeto as pastas lá, mas no final das contas o que ele faz é gerar esse comando aqui. Certo? Ele gera esse comando completo de acordo com as opções que você tem no seu projeto. Terminou de compilar? O que eu fiz aqui? Eu fiz um case em shell script. Caso eu passe, além do nome aqui do meu script, a palavrinha clean na frente, ele vai limpar os arquivos. Então ele vai lá, ele vai excluir todos os arquivos que tiver um .a, um .o, um .ppu, um .or, um .compiled e um .tmp. Para que é isso? Para a hora que eu compilo, limpo esses arquivos que o compilador gera, eu não preciso deles mesmo depois que o executável está pronto, e mantenho a pasta do meu projeto sempre limpa só com as fontes, mesmo depois de compilar tudo. Se eu não quiser, eu simplesmente vou lá, só chamo esse arquivo para compilar, não passo nenhum parâmetro para ele e não vai limpar. Deixei para baixo algumas opções.
caso você queira usar aí um cross-compile para as outras plataformas. Eu não costumo usar, eu costumo só compilar direto. Então, mas eu deixei aqui pronto, caso você queira, sei lá, você está no Linux e quer compilar para Windows, aí você faz aí os comandos fpc, pananã, passa os comandos aí que você vai usar para compilar direto para Windows. Se tiver no Linux, como no caso eu estou no Mac, né? Se você tiver no Linux, então você bota lá os comandos para compilar direto no Linux para Linux, estando no Mac. Não tive essa necessidade até hoje, como eu disse, porque eu aproveito, passo para a máquina virtual, compilo lá dentro, né? Mas se você quiser, o funcionamento do script é mais ou menos esse. E no finalzinho, né, termino aqui as opções e eu falo como você pode usar. Aqui no final, o que ele diz é, você pode usar como, esse primeiro parâmetro vai repetir o nome do script e as opções. Nome do script, espaço, clean, win, linux, ou quantas opções você quiser. Terminei o meu case, esse case que começou aqui para cima, e está feito o scriptzinho. Eu vou abrir ele aqui, deixa eu dar um zoom maior, caso você queira copiar. Vamos lá, o script começa aqui, dá um pause, e o script termina aqui. Certo? Então, se você já digitou, testou bonitinho, salva esse arquivo junto, então, de onde está o seu CGI. Lembrando mais uma vez, o meu diretório é esse. Vou voltar ali no Lazarus só para salvar o que eu tinha feito. Beleza? E aqui eu vou chamar um terminal e entrar lá no meu projetinho. Site CGI bin sistema MVC. Ó, o build SH está aqui. O cara está aqui, o build SH. Vou chamar ele na linha de comando. Ponto barra build.sh. E vamos ver o que acontece. Mandou compilar. Falou que deu um erro. Na linha 46, vamos ver o que está falando. Opa, reclamou do meu get.html request. Vamos ver se é o mesmo erro que o Lazarus acusa. Opa, é sim. Ah, foi para cima. Legal. Esqueci mesmo de colocar o 2 pontos. Tranquilo, vamos voltar lá para o terminal. Deixa eu fazer um build clean então. Primeiro limpar a tela. Build.sh clean. Beleza. Compilou. Legal, não deu erro nenhum. E vamos dar uma olhada aqui na pasta do projeto. Olha só. Então só os arquivos padrão que a gente realmente programou. E os arquivos de informações de compilação já não estão mais. Ele realizou a compilação e limpou os arquivos. Até o LFM eu posso remover. Pronto. E posso compilar de novo. Não vou usar o clean agora, vou só dar o build para ver o que acontece. Compilou legal. Olha os arquivos de compilação aqui dentro, ó, o O, PPU, outro O, tá tudo aqui. Então eu vou mandar limpar mais uma vez, build sh clean. Compilou.
e limpou. Então o interessante agora é, se você realmente não usa mais o Lazarus para programar, ou por alguma razão você não pode usar o Lazarus, qualquer lugar onde você tem esse arquivo de script para compilar, já facilita o seu trabalho. Não é difícil você, claro, passar na linha de comando aqui fpc menos tal, 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 para compilar o seu projeto, mas pelo menos ele já facilita. Melhor do que toda vez escrever o mesmo comando, né? Vai que você não lembra de alguma opção, sei lá, é mais fácil chamar o build aí e acabou. E manda ele limpar em seguida, já seu projetinho fica só com o essencial, só com os fontes mesmo. E no caso, esse cara aqui, no meu que é o sistema, esse cara sem extensão é que é o executável. Se você tiver no Linux também vai ser assim, no Windows vai ser um exe final mesmo. No Lazarus eu sei que tem uma opção para você já gerar o executável final com extensão diferente. Tá? Também é uma opção que você passa pelo FreePascal, mas aí vai depender de você. Se quiser já gerar o final com o .cgi, aí é contigo. É você que sabe o que é melhor. Só lembra de que o seu CGI, se for gerado no Windows, não vai funcionar num servidor Linux, e se for gerado num Linux, não vai funcionar num servidor Windows. Então é melhor deixar cada um fazer sua própria extensão e compilar para o local necessário. Tranquilo até aqui, galera? Essa é uma das dicas que eu queria passar hoje. Deixa aqui aberto. Não é? A segunda coisa que eu quero falar é sobre o nosso template. Hoje o nosso template, deixa eu colocar ele aqui. A gente tem um arquivo principal, um main, onde tem lá a janelinha, tem as barrinhas, né? Foi o template que eu passei para vocês. E eu quero melhorar esse cara. Porque se eu tentar acessar hoje esse template, olha o que acontece. Ele está vindo aqui sozinho, sem as informações necessárias. Olha só. Ele vem aqui pura e simplesmente o template sem nada. São só as informações do HTML. O que a gente pode fazer hoje é melhorar um pouco isso e vamos também melhorar o funcionamento do sistema. Para não ter que passar nenhuma informação de cara quando eu chamar o meu sisteminha. Pode ver, olha aqui em cima, eu não estou chamando o CGI, mas ele está carregado aqui dentro. Na verdade, ele chamou o CGI automaticamente, processou o template e retornou. Aqui então são duas etapas. A primeira é acessar a pasta, não do CGI, mas a pasta onde estariam os HTML do sistema e automaticamente chamar o CGI. E a segunda etapa que vai ser configurar esse template para vir corretamente. Como é que eu vou fazer isso hoje? Antes de mais nada, vocês devem ter reparado, caso não repararam, eu vou abrir para vocês, que lá onde está o sistema, deixa eu abrir aqui, aqui onde está o sistema, eu tenho os diretórios docs, um forms, onde a gente vai colocar os formulários do nosso sisteminha, um lib, para toda a informação comum ao sistema todo. Essas libs podem ser JavaScript, podem ser CSS, podem ser o que você quiser, aí que faça parte do seu sistema no geral. Imagens, enfim, são parte do sistema e não da skin do sistema, tá? Parte do sistema mesmo como um todo. E aqui onde a gente vai colocar um jQuery, onde a gente vai colocar um Bootstrap, enfim, vai ficar tudo aqui dentro. Um Resources, que vai ser fonte de alguma informação necessária para o sistema, mas não vai estar explícita para o cliente, nem em produção. O Skin, onde estão mesmo as skins do nosso sistema. Tá, aqui eu coloquei um barra cinza, que é esse que a gente está usando como padrão, e um flat azul, que eu ainda estou terminando para a gente passar numa próxima aula. E tem um index HTML, na raiz aqui do sistema. A gente não vai nunca passar para o cliente direto o CGI, a gente vai passar a URL do servidor web.
Então lá, tipo, meu servidor barra sistema, que é o que normalmente vai acontecer. E esse index HTML é um cara que não precisa ter nada pra gente. Olha só. Esse é o conteúdo do meu index, do nosso sisteminha. Pô, mas não tem nada aí, tá? Não, não tem. Essa aqui é uma página burra. Ela tá aí só para dizer que tá, né? Porque todo servidor web vai buscar um index HTML ou index HTM. Depende do servidor, vai procurar um default.html, caso não exista nenhum tipo de index, ou vai buscar um index.php. O primeiro que ele achar é o cara que ele vai executar de cara. Então, para a gente, esse cara aqui não precisa de nada. A gente só precisa informar quem é o sistema, né? Qual é a empresa, se você quiser colocar o nome da sua empresa, um site, um contato, o que você quiser aqui dentro. E vamos deixar o htaccess fazer o trabalho de hora que chegar aí na página principal, chamar o CGI para a gente. Vamos deixar o htaccess se virar. Pô, legal, tem como fazer isso? Tem sim. Na verdade, ele vai acabar redirecionando qualquer HTML que o cara escrever na URL para a nossa página principal. Vamos abrir ele aqui. Também eu deixei pronto para não demorar muito na nossa aula, ter mais tempo. Está lá na raiz do sistema, vou mostrar para vocês. Sites, sistema.htaccess. Ver que esse é a parte do site mesmo, não é dentro do CGI. Não é dentro da pasta do CGI. Esse cara é dentro do site mesmo, onde vão estar os nossos HTML, JS, enfim, os templates. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente viu num outro exemplo de htaccess, configura para ninguém mexer no arquivo. Tá, esse arquivo não pode ser alterado de fora do servidor. Vamos aqui forçar em seguida para que ele tenha as opções 100% funcionando, seguindo os links que forem criados. Vamos habilitar o mod rewrite, né, explicitamente. E vamos dizer que ele vai funcionar a partir do barra. Quem que é o barra? É o diretório onde está esse arquivo htaccess. Vou deixar ele aqui. Diminuir o zoom mais um pouco. Pronto. Legal. Em seguida, vem algumas configurações. Diminuir mais um pouco para ver se cabe tudo aqui na tela. Aqui coube. Vamos lá. Eu tenho uma configuração, então, que possibilita acessar arquivos sem usar a extensão HTML. O que é? Eu posso lá acessar só arquivos pelo nome. Isso tem que ser feito obrigatoriamente antes de tudo. Ele reescreve a URL, substituindo tudo aquilo que tiver um ponto HTML, né? Eu posso omitir esse cara. E assim que eu chamar qualquer tipo de arquivo lá sem HTML, ele vai procurar algum nome, né, que foi o nome digitado depois do URL, .html. Ele vai exibir sem extensão, mas vai procurar um cara com o mesmo nome, .html. Tá, legal, o que isso tem a ver com o nosso CGI? Bom, tem a ver na parte de baixo. Segunda etapa. A segunda etapa, ele diz o seguinte, para qualquer nome .html que vier escrito lá na URL, ele vai chamar o CGI bin barra sistema mvc barra sistema. Lembra que esse segundo cara, mais uma vez, vai acabar sendo alterado para um sistema.cgi no seu servidor. E aqui barra getHTML. Eu poderia ter omitido esse getHTML, já que ele é a ação padrão do nosso CGI, tá? Mas aqui eu estou optando por deixar ele explícito mesmo, para não ter nenhum tipo de problema com htaccess. E em seguida eu falo para ele, me passe, junto com isso, todos os parâmetros que vierem aí por get, por post, enfim, para essa página. Legal, então quando eu tentar acessar o meu sistema a primeira vez, ele vai tentar automaticamente buscar algum index HTML. No caso nosso, o cara já existe, mas acessando esse HTML, ele vai redirecionar para o getHTML do nosso CGI.
Assim como a gente tinha, por exemplo, vou coloquei aqui um exemplo de login. Eu vou lá, assim que eu digitar qualquer coisa na URL, a minha sistema /login, sem extensão nenhuma, ele vai tentar procurar lá em cima, primeiro essa extensão .html, ela não vai existir um login.html. Ele vai tentar mandar esse cara para o getHTML do nosso CGI, se eu digitasse lá login.html, né, ele ia tentar direcionar para o getHTML, mas como eu digitei só login, então ele sabe, pô, o cara digitou só login, não tem HTML aí no meio. Então ele vai lá e vai redirecionar para o nosso sistema CGI e para uma funçãozinha de login, para uma ação de login qualquer. Chamei de doLogin, mas pode ser qualquer outra coisa. E acabou o arquivo htaccess por enquanto. Então, para você copiar, vou subir de novo mais um pedaço aqui do arquivo. Confere se está tudo ok. Vou descer mais para o finalzinho. Ok. Bom, então o que isso aí vai realizar é que para quando eu chegar aqui no sistema, vou até abrir uma outra aba. Quando eu for passar uma URL para o cliente, eu vou lá falar para ele, cliente, entra aí na URL qualquer, vamos até localhost. Entra aí na URL qualquer /sistema. E o cara vai cair direto no sistema. Ele não sabe que foi chamado um CGI, isso não vai ser exibido em lugar nenhum. Simplesmente o nosso CGI foi lá, buscou a informação e trouxe para a tela. Tá, legal. E como é que a gente vai corrigir então essa parte do sistema? Que tá muito louco esse negócio aí. Não tem CSS, não tem nada, né? A gente vai ter que então preparar o nosso template para receber alguma informação, né? Para receber lá o nome dele mesmo. Porque imagina se eu tô lá, cria um template bonitão, lá cheio de informação, e aí, a hora que está pronto, eu tenho que renomear esse cara. Eu vou dar um nome novo para esse template. E se isso aí, por um acaso, eu faço uma referência real dentro dele, com o nome do próprio template, eu tenho que mudar em todo ele, todas as referências que eu fizer. Se eu quiser usar uma imagem dentro do próprio template, eu tenho que ir lá, todo lugar que eu usar essa imagem, trocar o caminho dela pelo nome novo que eu coloquei e tal. Isso aí não vai ser legal. O que a gente vai fazer, então, é igual a gente fez aqui no footer, né, no rodapé. A gente fez uma tag a ser substituída com a data. Que foi o que a gente usou e testou na última aula. E a gente então vai fazer um cara aqui para ser o nosso template também. E todo lugar que fizer referência a um caminho de algum arquivo ou um caminho de alguma imagem, de qualquer detalhe que pertença a esse template, e não a lib principal, né, mas que pertença ao template em si, a gente vai substituir com uma tag. Vamos fazer um teste? Vamos lá em cima, por exemplo, e vamos pegar um cara aqui, o nosso CSS. A gente já tem ele aqui dentro, tal, CSS /reset, CSS skin. Vamos colocar a nossa tag aqui dentro. Que eu vou chamar de template. Ver se está cabendo na tela aqui. Beleza. Template. Aqui também o template. Esse JavaScript que faz referência é um cara específico do template. Vamos chamar ele aqui assim. Beleza. E esse cara aqui, como está buscando na lib,
Então faz parte do sistema como um todo, ele vai manter. Aí você vai dizer, pô, mas eu posso colocar essas tags aqui no meio de um parâmetro, assim, de uma propriedade, de uma outra tag e tal? Pode, não tem problema nenhum. O Pascal vai saber que na hora que encontrar essa tag tem que substituir corretamente. Ele já sabe do caminho certinho, sem dar grandes dores de cabeça pra gente. Então eu só substituir aqui para o CSS e substituir aqui para um JS. A tag vai ser template. Bom, e onde é que eu vou trocar isso? Bom, a gente vai trocar isso lá no nosso código, lá no Pascal. Vamos lá. Por enquanto, quem gera tudo pra gente tem sido o TestView. Ele é o único cara que faz replace em alguma coisa. Tá pegando todas as informações para mostrar. Olha só, ele pegando aqui o caminho do arquivo. Então eu vou aproveitar nele mesmo para substituir onde fica o nosso template. Substituir a tag template. Vamos colocar aqui então a tag a ser substituída é a tag template. E ela vai ser substituída pelo nome do template. É o caminho e o nome do template. O caminho é skin barra cinza. Esse aqui é o caminho. Ah, não precisa do caminho completo, da URL completa, tal. Não, porque a hora que ele entrar no nosso sistema, vou até mostrar para vocês. A hora que ele entrar no nosso sistema, ele vai vir aqui, né, e procurar a partir da página inicial, a partir do index. Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o... Deixa eu achar ele aqui. Que a gente tem lá o skin.css. Quando eu vou lá e coloco skin barra cinza barra css barra skin.css, que seria esse trecho aqui, o que vai ser substituído, olha lá o que aconteceu. Ele veio, ó, já trouxe algumas informações do CSS. Ah, mas está diferente do que você mostrou na outra aula, tá? Porque não fiz com todos os arquivos, aqui fiz para testar só com CSS padrão. A hora que eu fizer isso com as outras partes, vamos colocar aqui para o reset, por exemplo. Skin barra cinza reset. Pronto, ó, já ajustou. Já ficou mais bonitinho, mais refinado o nosso CSS. Então essa substituição vai fazer isso, vai substituir esse nome aqui onde tiver a tag. Tá legal, então por enquanto não está funcionando ainda, né? Eu não compilei o projeto, beleza? E aí você pode perguntar, pô, tudo bem, você colocou o nome do template aí diretão, mas tem algum outro jeito de fazer isso? Sem ter que escrever direto? Tem. No caso aqui do MVC, a gente pode fazer de duas maneiras. A primeira delas é criar uma unit chamada globals, ou global, ou o nome que você quiser aí, que vai ter essas informações de qual é o caminho das skins, qual é o nome de uma skin padrão, alguma coisa assim. Mas quando você precisar alterar a skin, você tem que mexer nesse global e recompilar o seu projeto. Porém, você vai mexer nesse nome de uma vez só. Ou, que seria a solução ideal, é guardar a skin que está sendo utilizada numa tabela de configurações do banco de dados. Então você pode estar lá no seu banco de dados com várias opções, sei lá o que você vai colocar, e uma das opções ser o nome do template a ser utilizado. Então, a hora que precisar aqui substituir pelo nome do template, você vem, chama lá uma unit de banco de dados, uma unit que lê as configurações, para pegar esse nome que
estiver configurado lá e ele vai funcionar. Beleza. Deixa eu salvar. Vamos compilar o projeto. Então, build clean. Legal, funcionou bonitinho. Não deu nenhum erro. Deixa eu fechar aqui e vamos testar. Sistema, vou entrar de primeira. Aí. Beleza. Trouxe a skin certinho pra gente. E se eu for analisar no fonte, vamos inspecionar o elemento aqui. Se eu for analisar aqui no fonte, deixa eu correr para lá. Aqui, olha a substituição aqui que aconteceu. Skin barra cinza. Em todos os lugares onde eu mandei ele chamar, ele fez certinho. Bom, então daí você já viu que não necessariamente a sua tag tem que ser representada no HTML como uma tag. Ela pode estar dentro, inclusive, de algum valor de atributo das tags HTML. A substituição vai acontecer da mesma forma. E o nosso sistema começa a se moldar um pouco mais para ficar mais fácil o desenvolvimento na sequência. Certo? Se você não testou ainda, mas você vai ver que o sistema, deixa eu dimensionar aqui, já deixa todo centralizado, né? Ó, ele responde aqui ao tamanho da tela que o seu cliente tiver. E agora vem a parte que talvez seja bem mais interessante, que é como usar dentro do nosso sistema algumas coisas pré-prontas. No caso, um jQuery, um Bootstrap, que depende do jQuery, e algumas outras bibliotecas aí quando for necessário. Nosso HTML pode ter qualquer coisa, vamos lembrar disso. E para fazer as referências corretas, eu até deixei aberto aqui, a gente só precisa baixar as bibliotecas necessárias e deixar nos lugares corretos. Bom, que lugares são esses? Vamos lá, mais uma vez. A gente tem aqui o sistema. E olha aqui dentro do lib. Eu não falei que dentro do lib seriam coisas pertinentes ao sistema todo? Então dentro dele eu já coloquei o Bootstrap, coloquei o jQuery e deixei o sistema JS, que vai ser o cara responsável por fazer tudo, pelo menos tudo inicialmente no nosso sistema, as configurações iniciais. Quando carregar, exibir alguma coisa, ocultar alguma coisa, vai estar feito a partir desse cara. Dentro do Bootstrap, ele tem as opções dele ali, né? Tem os arquivos dele mesmo, que é o CSS próprio dele, as fontes próprias dele e o JS próprio dele. Vou abrir mais um pouco. Ele já traz o CSS do próprio Bootstrap. O que a gente vai usar vai ser esse cara aqui, o Bootstrap mínimo, né, o minimizado. E o JS dele a gente também vai usar o minimizado. Esse cara depende do jQuery para funcionar. Então, aqui eu peguei a versão mais recente do jQuery para usar no projeto para a gente fazer alguns testes. Agora, por que você botou o Bootstrap aqui separado, não num folder igual, não numa pasta igual ao jQuery? Só porque o Bootstrap depende de mais componentes ali, mais arquivos. O jQuery sozinho já está beleza. Se por um acaso você vai usar tanto a versão mínima quanto a versão minimizada ou a versão com os comentários, enfim, não minimizada do jQuery, então é legal criar um diretório e botar os dois também. Aí quando você for botar em produção, você só sobe para o servidor essa versão minimizada e troca ali na página principal do nosso sistema essa versão.
né? Troca o nome do arquivo, ele vai chamar. Pô, legal, e como é que eu vou chamar esse cara aí finalmente? Explica pra mim. Bom, aí, moleza. Como diria um amigo meu, mais mole que isso, só sentar no pudim. Fiz aqui no nosso arquivo principal, que é o main.html, né? Lembra disso? Lembra que o index não faz nada, é o main.html. Eu só faço aqui uma referência ao jQuery, antes de tudo. Tá? Faço uma referência ao jQuery. Depois que eu configurei aqui os ícones, faço uma referência ao jQuery. Aí você vai falar assim, pô, legal, esses ícones vêm da onde? Esses ícones vêm do sistema como um todo? Se vier como um todo, mantém esse caminho. Se vier só de acordo com o template, bota a tag template aqui na frente. O jQuery, como ele pode ser usado no sistema todo, ele não é único para o skin que a gente está usando, então ele vai ser chamado diretamente a partir do lib. E o Bootstrap também. Tem lá lib chamando o Bootstrap, a pastinha dele. O CSS desse cara tem que vir primeiro. Em seguida, todos esses comandos aqui são para aquele cara legal, conhecido como IE, que só dá dor de cabeça. Tá? Essa referência que ele diz aqui em cima, né, tá como comentário, mas o IE interpreta isso daqui como if and if mesmo. Ele sabe o que é. Essa referência aqui está no próprio site do Bootstrap, com uma medida de segurança para que ele funcione independente de navegador. E aí no final é que eu vou realmente chamar a biblioteca do Bootstrap. Firmeza? Não tem grandes truques. Ah, quero ter certeza onde você viu isso. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês que está lá no parte do Bootstrap. Tem aqui Getting Started. Ele tem lá o exemplo, né, do que seria um template mínimo para começar. E é assim que ele faz a chamada. Tá vendo? Primeiro o CSS. Depois ele chama as informações que o IE gosta de chamar. Aqui ele chamou o jQuery antes de tudo. E depois é que ele chamou ele mesmo, o Bootstrap. Legal. Ah, mas ele chamou o jQuery de um jeito diferente. Ele chamou direto do Google, o jQuery. O Google disponibiliza para você vários frameworks, se você quiser chamar diretamente. Só que lembrando que fazendo dessa forma, além de fazer uma requisição para o seu site, ele manda uma requisição para o Google para baixar esse arquivo do jQuery para ser utilizado. Isso não é muito legal quando a gente faz sistema. Deixar o sistema dentro de uma intranet e cada vez que o cara carregar o sistema, ele fazer uma requisição para o Google para depois voltar. Se a internet dos caras estiver zoada, vai demorar para carregar esse cara aqui, ou qualquer outro que a gente tiver, e até voltar informação, tal, o sistema vai ficar meio lento. Então, legal é ter as bibliotecas junto com o nosso próprio sistema. Então, essa é a referência aqui do Bootstrap. Legal. Do jQuery, só lá baixar os fontes do jQuery mesmo. E aí, como é que eu vou testar se esse negócio está funcionando? E eu vou aproveitar o meu sistema JS, que já está aqui, é o cara global, para todo o funcionamento do meu sistema. Pelo menos da parte de inicialização. Eu já tenho ele aqui. Fui deixando separado o código. Eu achei que da última aula ficou meio corrido, então preparei para agilizar. O primeiro teste que a gente vai fazer é aqui, ó, JavaScript puro. Onde eu estou falando que assim que a minha janela for carregada, né, todos os componentes dentro dela estiverem prontos, ele vai me dar uma mensagem: olá do JavaScript. Só isso. Ah, só vai fazer isso? Por enquanto só. Vou salvar esse cara. Vamos só recarregar o sistema. Olha lá. Já deu a mensagem. Ah, legal, o JavaScript funcionou, beleza. Mas e o jQuery, onde é que entra nessa? Justamente, como aqui no Bootstrap
ele dá referências a colocar o JavaScript dentro do body do HTML, isso não é uma prática muito legal, a gente tem que optar por fazer da maneira mais interessante possível. E de fato seria mais correta. Que é eu realmente fazer alguma coisa com JavaScript só quando a janela estiver pronta para executar alguma coisa. No caso, JavaScript puro é esse window.onload, quer dizer, quando a janela estiver carregada, ele vai executar o que tiver aqui dentro. No jQuery ele faz isso de uma maneira um pouquinho diferente. Ele vai lá e fala, quando o documento estiver pronto, aí ele executa uma função. Isso aqui é muito parecido com o que acontece com o cookies do, HTJS, todos eles têm esse método ready. E todos se referem a quando a janela ou o documento estiver pronto. O pronto dele quer dizer que o navegador for lá, ele começou do primeiro HTML, interpretou tudo que tinha que interpretar até chegar no fecha HTML no final. A hora que ele interpretou tudo, ele conhece todos os componentes da tela, então que ele vai executar essa função. Está aqui o nosso jQuery, vamos fazer um teste. Tem o nosso olá do jQuery. Vou recarregar, já que eu comentei a outra. Olha só. Veio aqui um olá do jQuery. Então ele está funcionando e todas as funções que a gente quiser fazer vão estar prontas aí. Pô, bacana, mas vamos colocar alguma coisa para funcionar? Vamos. Então eu aproveitei, achei que mais interessante para vocês seria ter alguns componentes já prontos. Um desses caras lá do Bootstrap. Então tem a aba lá de componentes deles. E tem um monte de coisa, como vocês podem ver do lado, né, de ícones a trocentas coisas. Eu vou pegar um cara qualquer aqui, ó. Vamos começar com esse cara aqui com um botão. Vou colocar lá no código. O Bootstrap é um cara que tem as classes próprias dele, ó. Tá vendo? Button, desculpa, BTN, BTN Default, BTN LG, large, né, que é grande. A forma como ele coloca os ícones dentro do botão, enfim. Eu vou aproveitar esse cara, dar um Ctrl C nele. E vou colocar no nosso projeto. Por enquanto só está no main, a nossa janelinha, depois a gente vai separar isso. E eu vou aproveitar aqui esse corpo da janela. Vou marcar aqui, ó. Criando coisas com o Bootstrap. Então eu vou colocar esse cara aqui, o botão, dentro da janela. E o Bootstrap tem que funcionar automaticamente quando eu carregar. Vamos lá, ó, deixa eu mostrar mais uma vez. A aparência do botão vai ser mais ou menos isso. É isso que ele faz. Tá, esse código aqui representa esses botões aqui. Esse botão, para ser mais específico. E lá no sistema, eu vou recarregar. Ó, o lado do jQuery ainda está lá, tudo bem, depois a gente tira. E olha o botão aqui. Igualzinho ao botão que está feito aqui no Bootstrap. Ó, é o mesmo botão. Pô, legal, então é só isso para usar esses componentes? Só isso, não tem grande truque não, galera. Botou as chamadas ali e já é para estar tudo funcionando. Deixa eu tirar o lado de jQuery para não ficar incomodando a gente. Isso. Tá aqui então o botão. Ah, mas vamos colocar outro componente para testar? O botão é fácil. Beleza, vamos pegar um cara aqui, um drop down. Pronto, tem várias opções aqui dentro. Mais bonitinho do que o drop down padrão. Vamos copiar o código dele e fazer um teste lá. Aqui no main. Ah, mas você está copiando o código, você não digita tudo. É porque senão a aula vai ficar gigante. E até eu digitar tudo vai demorar.
Vou colocar assim para caber tudo na tela. Então tá aí o mesmo código que está lá no Bootstrap. Vamos ver se está funcionando. Olha lá, apareceu o drop-down aqui. Vamos clicar e beleza. Está pronto aqui mais um componente. Pô, bacana, hein? Ah, e será que o jQuery funciona aí, junto agora com o Bootstrap? Pô, funciona. Vamos fazer um teste? Vamos procurar aqui no jQuery como é que a gente faz para apagar alguma coisa. Deixa eu ver uns efeitos aqui, vamos ver. Vamos pegar um efeito simples. Para fazer, sei lá, esconder a janela, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Vou lá no meu jQuery. Vou fazer alguém responder a um evento. O evento que eu quero vai ser esse cara aqui. Só que eu não quero que seja um parágrafo, eu quero que seja a minha janela. Vamos pegar a janela aqui. Janela. O jQuery conhece, a partir desse primeiro cara aqui, todos os seletores, seja ele por classe, seja ele pelo ID ou pelo nome da tag, ele conhece tudo. O que eu quero é que ele oculte a janela quando estiver pronto. Se eu chamar direto, vamos ver o que vai acontecer. Acho que nem vai dar tempo. Olha lá, foi muito rapidinho, sumiu a janela, né? Não deu pra gente ver direito. Deixa eu usar aqui um evento para ficar mais fácil. Vou fazer aqui um link aqui, que eu vou dar um nome para ele de fecha a janela. Quando esse cara for clicado, aí que ele vai esconder a janela para a gente, devagar. Então eu vou ter um cara cujo ID desse cara vai ser fecha a janela. Quando ele for clicado, ele vai executar uma função que vai esconder a janela. Pois esse fecha a janela não existe. Eu vou criar ele lá no nosso sistema. Lá tem as coisas aqui do Bootstrap. E eu vou criar um cara aqui, ó, para brincar com jQuery. Esse cara que não vai levar a lugar nenhum. O nome dele é o fecha janela. Esse é o ID do cara. Fechar janela. Ele vai ficar aqui para quando ele for clicado executar uma função. Executar aquela função que está pronta no código de jQuery. Pô, mas você não colocou aqui em nenhum momento que a hora que clicar nele, o que vai acontecer? Eu não preciso fazer isso. A ideia de separar front-end de back-end é bem essa mesmo. Vamos supor que você esteja gerando esse cara através do seu CGI. Você gerou esse cara lá e tal, só deu um ID para ele. Não deu um evento. Quem vai se preocupar com o evento vai ser o cara que está fazendo lá o JS, que vai falar que quando fecha a janela for clicado, olha a linha aqui, aí vai acontecer alguma coisa. E aí, como é que ele sabe quando pode colocar esse clique ou não? Justamente por isso que tem o document ready, né, ou window.onload, que é quando tiver tudo pronto, aí ele vai executar o que tiver aqui dentro dessa função principal
e vai falar, ó, existe um cara fecha janela? Existe. Então quando eu clicar nele, ele vai executar uma função e essa função vai fazer isso, aquilo, entre outros, tem comandos aí. Se eu não esqueci nada, é então para funcionar nosso sisteminha. Vamos lá, vou atualizar. Então tá aqui tudo. A hora que eu clicar no fecha janela, é para então ele pedir para o jQuery ocultar essa janelinha. Vamos testar. Aí, beleza. Escondeu a janela. Então a gente acabou de fazer um teste aqui, tanto com Bootstrap quanto com jQuery, para executar as ações do nosso sistema. Bom, a parte do Lazarus aqui, ela ficou limitada mais a fazer essas chamadas e gerar o sistema. É através dele que a gente vai, na hora que concluir as aulas, gerar essas janelas. A gente vai trabalhar um pouco mais com Ajax para gerar essas janelas aqui, sem precisar ficar recarregando a página toda. E agora, se você quiser no seu projeto utilizar os componentes prontos do Bootstrap ou do jQuery UI, ou enfim, criar qualquer outro componente ou usar qualquer outro framework, você agora já sabe como fazer e já pode utilizar. Ah, mas eu quero fazer janela com jQuery e tal. Tem como? Tem jeito também de fazer. Se você quiser fazer janela com o Bootstrap também tem como fazer. Só dá uma olhadinha na API deles para saber o que vai ser melhor de utilizar durante o seu projeto. Aí você tem que escolher o que vai se adaptar melhor. Com certeza as coisas prontas vão te dar menos trabalho em algum momento. É muito mais bonito um drop-down desses do que um drop-down feito na mão, até você formatar o CSS dele e tudo, talvez demore um pouquinho. Se tiver em equipe, aí quem se vira com isso é a parte do design e você está sossegado. Você só precisa gerar os componentes corretos. E por hoje é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta a pegar um pouco mais no Pascal, para a gente integrar um pouco mais as coisas. E finalmente a gente conecta com o banco de dados e vamos fazer pelo menos uma telinha de login para esse nosso sistema. E se der tempo, uma telinha de cadastro para a gente terminar essa parte de Objective Pascal para a web. Então, muito obrigado e até a próxima aula.